Olá, gente, bom dia. Hoje é 20 de março de 2021, são 8 horas e 41 minutos. Como eu prometi ontem falar um pouquinho a respeito de família, então nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que forma a família, marido, mulher, filhos. Logicamente, tem casais que eles não têm filhos, né? Então, nós temos ali um casal e é sobre isso que a gente vai falar. Durante muitos dias, nós falamos a respeito de quem instituiu o casamento, como o marido deve se comportar, como a mulher tem que se comportar, a esposa. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os três. Primeiro, o marido. Nós temos lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 19, diz assim: maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Eu quero que você preste bem atenção, porque o estudo ele é curto e rápido, mas eu procuro ser bem objetivo naquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando. Preste atenção, marido, amai. Nós temos aqui uma ordem, nós temos aqui um compromisso que o marido tem com sua esposa, entre muitos, de amar sua esposa. Não é suas esposas, mas é sua esposa. E nós temos aqui um ensino a respeito do tratamento. Como é que nós tratamos nossas esposas? Né? Como é que você trata a sua esposa? Como é que nós tratamos as nossas esposas? Eu peguei um texto aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Talvez esse texto, você vai dizer que ele está fora de contexto, pode ser que ele esteja um pouquinho fora do contexto, mas esse texto ele fala num sentido em geral, e por que não também aos maridos? E já que Colossenses, Paulo escrevendo a Colossenses, está falando: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. E lá está falando de raiz de amargura. Sabe por quê? Porque às vezes, nós, os maridos, nós temos alguma raiz de amargura, alguma coisa que nos incomoda, alguma coisa do passado, alguma coisa antiga que te incomoda na sua esposa, que ficou marcado. Isso é raiz de amargura. E você olha ela com amargo, com sentimento, com tristeza. Isso tem que ser resolvido. Beleza, maridos? Então essa é uma palavrinha para você. E espero que possa te ajudar. Agora, Colossenses 3,18. Esposa, sede submissa ao próprio marido. Não é aos próprios maridos, mas ao próprio, no singular, marido. Como convém no Senhor. Então, essa é a missão da esposa. Ser submissa ao seu marido. E lá em Efésios, capítulo 5, verso 22, diz assim: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. A submissão da mulher, como ao próprio marido, como ao Senhor. Pense bem, mulher. Não tente ser o cabeça do lar, não tente passar por cima do seu marido, mas seja submissa ao seu marido. Eu sei que os nossos dias hoje é muito complicado falar a respeito disso, porque a sociedade que nós vivemos, ela vive totalmente diferente. Mas se nós quisermos obedecer a palavra de Deus, é assim. E ainda mais, ele diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja.
Veja a sua responsabilidade, mulher, diante do seu marido, dentro do seu lar. Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça do lar. Então, essa cabeça, ela precisa ter liberdade para funcionar. Esse cabeça, que é o marido. Não tente ser o cabeça, deixa que ele exerça seu papel de cabeça do lar. E esse cabeça do lar, ele precisa funcionar. E se ele não funcionar, as coisas vão desmoronar. Não vai dar certo. Agora vamos aos filhos. Nós temos Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é grato. E aí temos também Colossenses capítulo... Colossenses capítulo 3, verso 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Em tudo obedecei a vossos pais. Eu penso que a única coisa que às vezes um filho precisa desobedecer o seu pai é quando ele não quer que seu filho sirva ao Senhor. Então, às vezes, é preciso que obedeça mais a Deus do que aos homens. Mas dentro de casa, dentro do lar, obedeça seus pais. Quantos filhos estão morrendo porque não obedecem aos seus pais? Às vezes eles morrem lá naqueles lugares duvidosos, mas não é porque o pai queria, mas eles desobedeceram e estavam lá. Eu tenho mais alguma coisa para os filhos. Filhos, ajude seus pais. Né? Ajude seus pais. Hoje é muito comum nós vermos muitos filhos dentro de casa que não estão trabalhando, que não ajudam seus pais. E não é por falta de serviço. Né? E sabe, hoje eu ouvi uma expressão outro dia, que os filhos de hoje, eles não são filhos, eles são hóspedes, né? Eles vivem como um hóspede. Sabe o que é um hóspede? É quando você vai se hospedar em um hotel, e ali o pessoal do hotel faz tudo para você. Ele traz o café para você, ele lava a sua louça, ele arruma a sua cama, ele faz tudo. Então isso é ser um hóspede. Mas os filhos não são hóspedes. Você não pode estar dentro da casa do seu pai como um hóspede, ganhando tudo de graça, sem sequer ajudar em nada. É claro que eu não estou generalizando, falando isso para todos os filhos, porque eu sei que existem filhos que ajudam. Eu sei que existem filhos que trabalham, mas eu estou falando para aqueles que se sentem um hóspede dentro de casa. Você se sente um hóspede dentro da casa do seu pai? Para com isso. Não é assim. Ajude os seus pais. E para finalizar esse pensamento a respeito de família, claro que tempos vindouros nós teremos outros vídeos sobre família, mas eu gostaria de pensar sobre a convivência do lar, das três partes ali. Como é que isso funciona? Né? Uma coisa muito interessante assim dentro da família é conversar. Né? Por exemplo, o marido precisa chegar na esposa e falar, bem, o que você acha que eu preciso mudar? O que você acha que é interessante eu mudar? O que em mim que mais te irrita, que mais te incomoda? E estar disposto a ouvir o que elas têm a dizer. A mulher, o marido, a mesma coisa que a mulher. Bem, o que você quer que eu mude? O que mais te incomoda em mim? O que mais nos atrapalha? Porque a ideia de um casal é ir até o fim, né? Viver até que a morte separe. Não foi isso que nós falamos no dia do casamento? Quando aquele que estava fazendo o casamento perguntou, na alegria, na dor, toda aquela coisa ali, depois até que a morte nos separe, e você não disse sim, eu não disse sim. E por que agora nós estamos pulando por cima dessa promessa que nós fizemos? Isso não agrada a Deus. Então nós não pulamos pular. Um dia nós fizemos
um compromisso diante de muitas testemunhas que estavam ao nosso redor e assinaram o nosso papel de casamento. E nós dizemos sim. Quantas pessoas dentro de pouco tempo já esquecem disso? 3, 4 anos, às vezes nem isso. Já esqueceram disso e estão abandonando uns aos outros. Não pode ser assim. Aquele combinado, aquele trato que você fez lá dentro daquele cartório, diante daquelas testemunhas. Lembre-se, o casamento é algo instituído por Deus. Isso está valendo. Isso está valendo. Então, preste muita atenção no que está acontecendo. Procure acertar o seu casamento, se é que tem alguma coisa errada. Se está tudo bem, tudo bem. Mas se tem alguma coisa errada, procure acertar. A solução não é separar, não é ir embora. E uma das coisas que o diabo mais se alegra é quando existe o primeiro grito dentro da casa. Vou me separar de você. Você pode ter certeza que Satanás se alegra com esse grito que se ouve dentro de casa. Gente, é isso aí que eu gostaria de falar a respeito de família. Que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua família. E teremos outros vídeos mais para frente, né? Hoje é sábado, é dia de passando a limpo, né? Já passei a limpo a respeito da família, né? Quero agradecer os que assinaram o canal. Quero pedir, se você achar interessante esse conteúdo, assine também, só se inscreva lá no canal, dá o seu joinha para ajudar a divulgar, né, esses assuntos. E se você achar que esses estudos estão sendo legal, quiser compartilhar com alguém, é muito bom também para o canal, beleza? Aquele abraço, amanhã tem Razão para Cantar aqui no canal Despertar, beleza? Até o próximo vídeo.